Eu, na verdade, já tinha falado no dia de hoje, senadora Vanessa. Eu só subo à tribuna novamente pela gravidade do que aconteceu agora, novamente, na caravana no sul do país do presidente Lula. Agora mais um ato. Agora atiraram contra um ônibus da caravana. E eu chamo a atenção das autoridades. Eu chamo a atenção desse governo que está ilegítimo, que tinha, no mínimo, a obrigação de proteger um ex-presidente da República. Na verdade, eram 2 presidentes da República em toda essa caravana no começo, lá no Rio Grande do Sul. O presidente Lula e a presidenta Dilma Rousseff. Atiraram na caravana. O que os senhores querem mais? Eu chamo a atenção dessa irresponsável Rede Globo de televisão. Irresponsável, sim. Os senhores colocaram o país nessa crise. Rasgaram a Constituição, senadora Vanessa. Porque o que foi feito aqui é muito claro. O pacto da Constituição de 88, aquele pacto pela redemocratização que foi construído pós-ditadura, que se assentava em cima da soberania do voto popular, da eleição livre e democrática, os senhores rasgaram. Rasgaram 54 milhões de votos da presidenta Dilma. Agora tentam impedir a candidatura do presidente Lula. E o que os senhores conseguiram? Conseguiram fazer crescer uma extrema-direita, agressiva, que não tem só um discurso de ódio e de intolerância, que começa a agir com práticas fascistas. Eu chamo a atenção, senadora Vanessa Graziotin, o que houve no sul do país não foram eventos nas cidades contra a caravana do presidente Lula. Eram milícias organizadas que seguiam seguindo. Você sabe que tinha um ônibus da precursora. Era o pessoal que ia antes. Eles já eram seguidos por 2, 3 carros que iam passando informações. Era todo um trabalho. Eles foram perseguidos durante todo o trajeto. Na maior parte das vezes, e Vossa Excelência foi muito bem quando falou isso, tendo a tolerância por parte da Polícia Militar. Eram caminhonetes chegando perto do ônibus do presidente Lula. Eu já falei, eu tive com a presidenta Dilma ontem no Rio, que foi fazer uma entrevista coletiva para a imprensa internacional. Porque a imprensa internacional está percebendo que esse golpe está entrando numa nova fase. Dessa escalada fascista, da violência política. Tem gente que está achando que é um episódio lá no sul do país. Não é. Essa turma aí não é. O discurso é de eliminação do adversário. Vai ser em todo o país, senadora Vanessa. Infelizmente, isso que está acontecendo. Aí eu vejo a presidenta Dilma foi lá e ela contava. O ônibus em que ela estava, a janela ao lado foi quebrada por uma pedra. Podia ter atingido ela. Em outro momento, jogaram uma pedra no lado do motorista que dirigia o ônibus sai da pista. É muito grave o que está acontecendo. Eu, sinceramente, quero chamar a atenção de amplos setores para criarmos uma grande frente democrática contra o fascismo, em defesa da democracia brasileira, envolvendo igrejas, sindicatos, setores médios. Essa não é uma luta só da esquerda brasileira. Não pode ser. Você pode não gostar do presidente Lula, você pode não gostar da presidenta Dilma, você pode não gostar do PT. Mas eu sei que tem muita gente nesse país que não concorda com isso. E essas pessoas, nesse momento, não podem se calar. Tem que levantar sua voz. Porque quando a gente começa uma escalada como essa, a gente não sabe onde vai parar. Eu fico pensando, os tucanos que sumiram desse plenário do Senado. Em 2015,
Eles não paravam de falar. Eram toda hora vindo aqui defender o impeachment da Dilma. Eu fico pensando, o que os senhores fizeram com esse país? Os senhores agora estão sendo esmagados, porque vocês abriram o caminho para o fascismo. Vocês abriram o caminho para esse discurso de extrema-direita. Eu falei aqui várias vezes na cara deles, olha, vocês estão indo para as passeatas, aquelas passeatas na Avenida Paulista, juntos com o pessoal que defende intervenção militar. E vocês estão sendo covardes. Vocês não estão demarcando o campo com eles. E o que aconteceu? Foram comidos pela extrema-direita. E é uma vergonha esse país ter uma elite. O Bolsonaro, quando faz pesquisa entre os mais ricos, ganha disparado em todos os cenários. É uma vergonha o país ter elite como essa. Falei já muito aqui, senadora Vanessa, da execução de Marielle e do Anderson. Porque no Rio, nas lideranças comunitárias, o clima é de temor. Porque essa ideologia que a senhora falou ganhou espaço. Uma ideologia que diz que defender direitos humanos é defender bandidos. Tem que matar. É isso que tem ganho espaço. Então, eu chamo a atenção do país do que está acontecendo. Volto a dizer, é necessário construir uma grande frente antifascista. Eu estou acompanhando aqui a Caravana do Sul. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp aqui da caravana, senadora Vanessa Graziotin. Eu todo instante entro. Todo instante entro. E o que eu fico vendo aqui é que, em determinados momentos, o pessoal da caravana foi cercado por várias frentes. Era uma ação organizada mesmo contra eles. Eu fico vendo o pânico que existe em alguns momentos. Agora, o que eles queriam? Impedir a continuidade da caravana. Não conseguiram. Essa caravana está sendo uma caravana épica, vitoriosa, porque tentaram impedir a passagem do presidente Lula, mas a passagem veio triunfal. Em cada cidade agora, o ato é maior. Florianópolis foi uma multidão, Chapecó uma outra multidão. Chapecó, senadora Vanessa Graziotin, levaram o presidente Lula para o hotel. Senador Lindbergh, se Vossa Excelência me permite uma parte mesmo aqui da direção dos trabalhos, porque eu ouvi alguns comentários dizendo o seguinte, que a caravana do presidente Lula seria uma provocação. Provocação a quê, senador Lindbergh? Provocação a quê? Ou seja, eles estão querendo dar desculpas ao que não tem desculpa nenhuma. Porque fica claro, e eu repito, não era a população desses municípios, eram grupos organizados que têm pensamento contrário daquela linha ideológica que, como Vossa Excelência diz, que faz apologia ao crime, apologia à violência, que acha que violência tem que se combater com violência, que defende o armamento para todos, inclusive para crianças. Eu acho que o que aconteceu, senador Lindbergh, diante de tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas o que aconteceu nesses últimos dias nos Estados Unidos e em Washington especialmente, milhares de pessoas jovens na rua lutando contra o armamento, porque lá são crianças perdendo a vida. É isso que nós precisamos fazer. Então, quando nós ocupamos as tribunas, ocupamos para falar disso, nós estamos fazendo um chamamento às pessoas de bem, às pessoas que acham que política não é assunto para eles, não, política é assunto para todos. E esse é um momento muito delicado, de muita sensibilidade que a gente vive, e é preciso repudiar qualquer ato de violência. Todos têm o direito de expressar a sua opinião e ninguém, absolutamente ninguém, tem direito de agir com violência ou com um atentado violento contra aquele de quem discorda. Isso nós não podemos aceitar, senador Lindbergh. Então, eu quero apenas registrar que, apesar de tudo, como Vossa Excelência diz, o presidente Lula anda firme, de cabeça erguida, conversando com as pessoas. Aliás, todos deveriam agir dessa forma, buscar
nas pessoas o diálogo, ouvir o que as pessoas têm dizendo, ouvir qual é o sentimento do nosso país. Senhora presidente, eu, inclusive, estou publicando uma nota agora sobre o que aconteceu. Quero ler essa nota, que começa com: é preciso salvar a democracia no Brasil. A conjuntura é da maior gravidade. Os acontecimentos combinados da bárbara morte de Marielle e agora, nesse momento, o atentado à bala no ônibus da caravana do ex-presidente Lula confirmam que a crise chegou a um novo e inusitado patamar em termos recentes da história do Brasil. A extrema-direita, em definitivo, resolveu apostar no caos, promover uma convulsão política no Brasil. A extrema-direita brasileira parte para o enfrentamento direto e sem quartel em duas frentes. Primeira, organizar o que acumularam para produzir um grande movimento de massas de ressentimento em cima do julgamento do habeas corpus do presidente Lula. 2, investir mais pesado na organização de milícias paramilitares especializadas em violência política. O momento é muito grave. Eles querem um cadáver. Faço aqui uma conclamação a todos os setores e pessoas democráticas desse Brasil, a OAB, a CNBB, a ABI, a UNE, centrais sindicais, intelectuais, juventudes, mulheres, partidos de convicção democrática, para organizar imediatamente um grande movimento em defesa da democracia no Brasil, antes que seja tarde. Eu chamo a atenção, senadora Vanessa. A caravana do presidente Lula continua. Hoje teve o tiro. Amanhã ele encerrará a caravana em Curitiba. No mesmo dia, o deputado Jair Bolsonaro marcou uma ida para o Paraná. Vai descer no aeroporto e vai para Ponta Grossa. Ele tem todo o direito de fazer manifestação dele. O que ele não tem direito e os seus partidários não têm direito é de partir para a violência contra manifestações dos outros. Isso nós não vamos aceitar. Isso é intolerável. Pode fazer a manifestação que quiser. Agora, isso nós não vamos aceitar. E ninguém vai impedir que nós, democratas, militantes de esquerda, que nós andemos por esse país de cabeça erguida. E isso é que está sendo importante. A combatividade do presidente Lula e daqueles guerreiros que estão acompanhando o presidente Lula, que não param sua marcha. A marcha continua para falar com o povo brasileiro. Agora, é um momento gravíssimo. Gravíssimo. Eles querem juntar tudo aqui, porque na próxima semana, no dia 4, está marcado o julgamento no Supremo Tribunal Federal do habeas corpus do presidente Lula, senadora Vanessa Graziotin. No próximo dia 2 vai ter um grande ato em defesa do presidente Lula no Rio de Janeiro, no Circo Voador. Chamo todo mundo do Rio. No dia 3 vai ter um ato na Avenida Paulista. E no dia 4 nós vamos fazer uma vigília pacífica aqui em Brasília. Porque as pessoas querem estar perto, nesse momento que vão decidir o futuro do presidente Lula. Porque todo mundo sabe que a Constituição é clara. Você só pode prender alguém se existir o processo transitado em julgado. Está no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Mas vai ter a discussão do Lula. Pois bem, eles estão chamando, na próxima quarta-feira, um movimento aqui de ruralistas, MBL, vem para a rua, aqui para Brasília. Nós também vamos vir a Brasília. Vamos vir para fazer a nossa vigília, para estar defendendo o presidente Lula. Porque o que a gente quer defender nesse momento é a democracia. E a gente sabe por que eles estão tão angustiados com o presidente Lula, senadora Vanessa.
É porque depois de todo esse massacre, eles achavam que o Lula estaria destruído. Depois de tudo isso que fizeram, depois da perseguição da Rede Globo, do Sérgio Moro, eles diziam, quando o Moro condenar o Lula, acabou. O Lula subiu 5 pontos na pesquisa. Depois diziam, quando houver o TRF, acabou. O Lula continuou subindo nas pesquisas. E eles estão desesperados porque eles não têm candidato. Cadê o candidato deles? Onde está o PSDB? Onde está o Alckmin? Não tem espaço. Esse Temer não dá para falar, Meirelles não dá para falar. Eles não têm candidato. E vem o Lula com toda a força, e vem que essa extrema-direita irresponsável comeram as bases políticas deles porque eles abriram o caminho para o crescimento do fascismo no país. Eu, sinceramente, quando olho para trás, fico vendo esse país que estava voando, que estava crescendo com inclusão social. Como é que nós podemos ter nos perdido? Tudo isso por irresponsabilidade de quem não quis aceitar um resultado do processo eleitoral de 2014. Senadora Vanessa, eu tinha um discurso aqui para falar sobre economia, porque também aqui é impressionante como eles mentem. A economia, infelizmente, ao contrário do que eles dizem, infelizmente, eu vou fazer esse discurso amanhã. Hoje não tenho clima para falar sobre esse tema, mas, infelizmente, eles mentem. A economia está completamente estagnada. O desemprego é altíssimo. Agora saiu uma matéria no jornal Folha de São Paulo, semana passada, que o problema da recuperação econômica é a informalidade, é aquilo que a gente dizia. Empregos com carteira assinada estão caindo. A vida do povo trabalhador está piorando. E você não tem como colocar essa economia para funcionar se não melhorar a vida do povo trabalhador. Mas esse é um assunto que eu vou abordar amanhã. Quero, senadora Vanessa, encerrar aqui mostrando agora a foto do ônibus. Do ônibus do presidente Lula, deixa eu ver como é que fica melhor, que foi alvejado agora à noite. Está aqui. Agora é um tiro. A senhora sabe também que 4 mulheres foram agredidas em Cruz Alta, porque estavam com bandeiras do PT. Uma que vinha no processo de recuperação do câncer, estava fazendo quimioterapia, foi brutalmente agredida. Porque esse povo aí é covarde. Eu já mostrei isso aqui, hoje, várias vezes. Isso aqui é uma cena também de uma pessoa, de um trabalhador rural sendo chicoteado. Quando Vossa Excelência falou da senadora Ana Amélia, isso aqui foi na sexta-feira. No sábado ela disse, atirar ovos, levantar o rélio. O rélio é o chicote, que é o símbolo da escravidão no Brasil. O açoite, com negros, com trabalhadores rurais. Essa elite escravocrata, que não gosta do Lula, porque nunca aceitou que houvesse inclusão social nesse país, que não gosta do Lula porque nunca aceitou que empregada doméstica, que pedreiro, viajasse de avião nesse país, que o jovem negro, morador das periferias, entrasse nas universidades públicas. O momento é de muita gravidade. Eu encerro minha fala dizendo que nós vamos tomar todas as medidas possíveis, judiciais, contra esses agressores, para descobrir o que aconteceu nesse atentado à bala contra a comitiva do presidente Lula. E as autoridades aqui de Brasília, nós estamos falando de um ex-presidente da República. A Polícia Federal tem a obrigação de desvendar isso que está acontecendo, porque daqui a pouco, e eu peço mais um minuto para encerrar, porque daqui a pouco, se continua essa escalada, não adianta daqui a pouco, quando, infelizmente, outras mortes acontecerem, a Rede Globo querer vir fazer matéria no Fantástico, homenageando as vítimas.
porque ela está incentivando tudo isso. E essa complicação que nós tivemos essa semana, esses atos de violência, eu espero, senadora Vanessa, que eles não tentem, porque eles estão tentando de todo jeito. A Globo está numa campanha para prender o Lula. É uma campanha impressionante. Eu vi agora na televisão... Senador Lindbergh, se Vossa Excelência me permite mais uma vez, qualquer presidente da República, qualquer pessoa ocupando a cadeira presidencial no Palácio do Planalto, assistindo o primeiro ato de violência, o primeiro atentado contra 2 ex-presidentes da República, o que deveria fazer? Ir a público e pedir calma, senador Raupp. Era isso. O que Michel Temer tem falado diante dos acontecimentos? Nada. Absolutamente. Lá são 2 ex-presidentes da República. A presidente Dilma está acompanhando, está o presidente Lula, o senador Raupp e a presidenta Dilma. Então, imediatamente, no primeiro ato de violência, ele deveria ir de público, se solidarizar e reforçar a segurança do presidente Lula, da presidenta Dilma. Mas não disse uma palavra, está calado, lamentavelmente. Claro, na verdade é um silêncio nesse momento criminoso de muita gente. E eu, quando falava da Rede Globo, senadora Vanessa, porque a Rede Globo está numa campanha pela prisão do Lula. Uma campanha. Agora acabou o jogo de futebol mais cedo, logo depois entra uma entrevista ao vivo com o ministro Fachin. Dizer que sua família está sendo ameaçada. O ministro Fachin não falava quem está ameaçando. Aí a Globo dizia, ele que votou contra o habeas corpus do Lula. Se tem uma coisa que vocês não podem dizer da gente, é disso. Todo mundo sabe que o comportamento da esquerda brasileira sempre foi democrático. Nós sempre lutamos em cima de regras, não é do nosso feitio, eles sabem disso. Mas a Globo quer criar um clima, até próxima semana, e junta a Globo, por um lado, nessa questão do habeas corpus, que está jogando junto com movimentos de extrema-direita, com MBL, com Vem Pra Rua. O que é que vocês querem em relação a esse país? Uma prisão do Lula, você só radicaliza esse clima. Querem dar vitória a essa turma do Bolsonaro. O Brasil precisava de um outro caminho, de reconciliação com diálogo, de voltar a uma situação que a gente disputasse, mas cada um respeitasse o outro. Agora não. Eles não estão tendo noção. Vocês não entenderam nada do que está acontecendo. Vocês não conhecem história. O fascismo, quando ascende, e o fascismo está em ascensão aqui no Brasil, não é pouca coisa, porque não é só discurso. É a tese de eliminar o adversário, de agredir, de matar. Nós vamos entrar numa campanha política, infelizmente, digo isso, marcadamente de violência. É esse o cenário que os senhores irresponsáveis construíram para o país depois desse golpe. Desculpa, mas meu sentimento hoje aqui, depois desse tiro na caravana do Lula, é de indignação. Mas minha maior indignação é com a Rede Globo. Indignação. O que os senhores fizeram, destruíram o país, destruíram a economia, destruíram a nossa democracia. E querem apostar em mais radicalização? Querem continuar com essa campanha para prender o Lula? Para quê? Vocês sabem que é ilegal. Aonde os senhores querem chegar? Porque os senhores têm que saber de uma coisa. Os senhores não nos destroem. Porque nós somos uma causa. E o Lula fala isso, senadora Vanessa. Vocês acham que vão destruir a esquerda brasileira? Não destroem. Porque nós somos uma causa. É a causa da luta pela justiça social. É a causa da inclusão dos mais pobres. Então, essa guerra vocês não têm como vencer. Eu encerro, chamando a atenção para a gravidade desse momento. É necessário uma ampla frente democrática contra o crescimento do fascismo,
contra essas loucuras que estão acontecendo no país, uma grande frente política em defesa da democracia brasileira.